TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos presentes. Eu declaro aberto aqui a 6ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Sendo uma atividade oficial, ela será registrada nos anais da Câmara. Agradecer a presença do vereador Carlinhos. Obrigado. A gente sabe que é difícil reunir todos os vereadores da comissão, mas o senhor, como um vereador presente, sempre está aqui conosco para que essa comissão possa dar continuidade nos trabalhos. Antes de passar a palavra a você, vereador, quero deixar registrado também que nessa última sexta-feira, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, é considerada uma das leis mais completas do mundo na área, fruto da Constituição Brasileira de 1988. Vereador Carlinhos, acredito que você também, como um comerciante aqui do centro da cidade de Campinas, sabe da importância dessa lei. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco a importância dessa lei e o quanto ela transformou na vida dos consumidores da cidade e do país todo, né? Boa tarde, vereador Eduardo Magoga, qual o presidente dessa comissão importantíssima. Ressalto aqui a importância dessa comissão. A gente sabemos aqui que a Câmara ela é dinâmica. Sabemos que vereadores aqui têm os compromissos, né, os afazeres, mas a gente está sempre aí para conduzir e que aconteça essa formalidade dessas reuniões acontecerem. Eu queria primeiramente aqui parabenizar o Código de Direito do Consumidor pelos seus 30 anos. Eu falo que hoje, a gente tendo o Código do Consumidor, essa questão que já faz 30 anos, que vem beneficiando aos brasileiros, aos municípios, você imagine se nós não tivéssemos, como que seria? Então, eu acho que é um tema aí que tem que parabenizar, sim. 30 anos, não são 30 dias, nem 30 meses. Então, mais uma vez aqui, deixar os parabéns desse vereador e dessa comissão. Obrigado, Carlinhos. Para a gente dar continuidade aqui na nossa reunião, a questão da visita no PROCON, deixar registrado aqui que passamos os convites a todos os membros. Algumas pessoas, alguns vereadores não puderam ir por vários compromissos da casa, mas eu gostaria de deixar registrado que fomos bem recebidos no PROCON pela diretora Iara, doutora Iara, onde o vereador Carlinhos esteve presente e também escutou da diretora e a pontuação de alguns problemas que o próprio PROCON de Campinas tem de dificuldade, mas também o quanto é importante o papel do PROCON na nossa cidade. Inclusive, fomos surpreendidos por várias ações que o PROCON hoje já tem feito no município da nossa cidade, que muitos consumidores e muitos empresários e até empresas não sabem desse mecanismo que o PROCON oferece à nossa cidade. Então, eu gostaria de um breve relato aí da visita do PROCON, do vereador Carlinhos. Vereador Eduardo Magoga, eu também gostaria aqui, não tivemos aí o tempo hábito, né, para agradecer a diretora Iara do PROCON, no qual nos atendeu muitíssimo bem naquela visita que fizemos lá, e também detalhou alguns pontos que nós, como vereador aqui também, dessa casa aqui do Legislativo, vamos falar assim, não sabíamos, né? Fomos surpreendidos com as ações do PROCON. E também sabemos da dificuldade hoje do PROCON que ele tem na cidade de Campinas. Como foi relatado
pela diretora Yara, que eles também estão com déficit de funcionários, né? Deixar registrado aqui, que estão precisando de ajudas também, para que efetive o trabalho deles lá, mas deixou bem claro que lá, mesmo com pouco efetivo, eles têm dado ali suor para que as coisas aconteçam. Não é isso, vereador? É isso aí. Eles estavam com uns 40 estagiários, né? Inclusive, esse assunto ele veio à tona porque levamos a demanda da moção que assinamos, né? Pedindo que a ANEEL tomasse providência referente às ações da CPFL no município de Campinas. E em toda a cidade em torno do nosso município, que se consta 151 cidades que a CPFL presta serviço e que também eles também têm os mesmos problemas. E foi nesse ponto que a diretora pontuou que eles tinham uma quantidade de estagiários ajudando o PROCON e hoje eles estão contando apenas com 10 a 14 estagiários. Então, foi uma das ações que nós nos comprometemos de estar levando também ao prefeito para que a gente possa ajudar a nossa cidade. E falando em CPFL, você também pode comentar, vereador, um pouco do assunto, né, do que a CPFL vem praticando na nossa cidade, um assunto novo, são esses cortes de árvore, né, feito pela companhia que tem horrorizado aí muitos moradores. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para o público qual foi a nossa ação como parte dessa comissão em relação ao assunto da CPFL. Público presente, sabemos aqui que a CPFL, não só nessa questão das podas de árvores aí que a gente fala que vem trazendo grandes problemas aqui para a cidade de Campinas, mas também nas questões que a CPFL também tem deixado a população aí, vamos falar assim, sem um amparo legal, porque hoje, o vereador, as pessoas têm uma grande dificuldade, até mesmo através do executivo, quando ele se fala numa poda de uma árvore, ou quando ele se fala também de uma extração de uma árvore. Isso é uma coisa difícil na cidade de Campinas, nós temos pouco efetivo e é uma dificuldade muito grande, principalmente aqui para a gente que somos vereadores, que recebemos bastante desses pedidos. Isso é uma dificuldade muito grande para a gente. Mas a questão da CPFL, na questão dos cortes, nós falamos assim, né? Que essa casa tem que mandar não só um projeto vindo do executivo, ou uma moção, ou algo assim, para a própria CPFL, que quando eles vão fazerem poda de árvores, eles tenham o técnico necessário para fazer um laudo necessário, para que faça o serviço corretamente. Hoje, vários locais aí que a CPFL ela vem fazer as podas das árvores nos locais, ela poda de maneira irregular, que quando chega o executivo para fazer uma poda de uma árvore, realmente para poder, ele não consegue, porque a própria CPFL ela já veio lá com todo o seu amparato e fez uma poda totalmente irregular naquele local. Então dificulta o trabalho mais ainda do executivo para ajudar os munícipes. Foi bem pontuado, vereador Carlinhos, porque se a CPFL tivesse um laudo ambiental e tivesse um engenheiro para o acompanhamento do trabalho, ela não poderia só, em parceria com o município, liberar os fios dela, mas cortar o restante que possa colocar em risco a queda de um galho mais pesado, enfim. Eu acho que temos que desenvolver esse mecanismo e, a partir disso, fazer com que a CPFL também participe, não somente da liberação do fio de energia dela, mas se tiver que mexer muito na estrutura da árvore, que ela já faça a poda correta na árvore. É dessa forma que o vereador entende também? Justamente.
eu creio que tem que trabalhar sempre em conjunto, porque hoje nós falamos assim, quando se trata da CPFL e do executivo, a gente tem uma dificuldade, até mesmo uma poda, até mesmo numa retirada, como também a gente tem uma dificuldade muito grande quando uma praça tem uma iluminação, na qual os munícipes faz aqui o seu pedido da troca, um joga para o outro, a gente, não, isso aqui não é da gente, isso aqui é da prefeitura. Então deveria ter uma regulamentação para o próprio munícipe, o consumidor, para ele saber para onde que ele liga e com quem que ele fala. Porque hoje ele não consegue. Ele liga para a CPFL joga ele para a prefeitura. Ele liga para a prefeitura fala que não é dele, que é da CPFL. Então, isso, quem sai prejudicado é o consumidor, como sempre. E falando em fios, nós também temos aqui, não só a CPFL, mas nós temos aqui na cidade de Campinas também, em vários locais, que são, vamos falar, um ninho de gato, que é a NET, a Claro, a Vivo e várias outras que vêm e fazem o que quer, é fio para tudo quanto é lado, cai aqui, desmonta ali, e é a mesma coisa. Quem paga é o consumidor. E o consumidor liga lá, não é da gente, não é da Claro, é da NET, não é da NET, é da Vivo, não é da Vivo. Então, o próprio consumidor, ele tem uma dificuldade muito grande para tentar achar quem é o culpado da história e quem que ele procura para resolver os problemas. Então, vamos falar assim, essa casa, vereador, e o senhor, que eu tenho certeza aí que o senhor sempre tem um trabalho aí efetivo na comunidade, o senhor anda pela comunidade, o senhor sabe e escuta a preocupação do consumidor, que é essa comissão que o senhor preside. Então, eu acho que essa comissão, ela tem aqui para mostrar para essas pessoas aqui que a gente vai buscar e tentar trazer uma solução para esses problemas. Porque se eles, o consumidor, que é que paga a conta, não sabe quem procurar e não tem quem procurar e não tem como resolver os problemas, fica difícil. Fica difícil. Então, eu falo aqui que nós temos que achar um caminho para que as pessoas tenham uma facilidade de ter esse resultado. E acaba também sobrecarregando nós, que somos vereadores Com da cidade certeza. de Campinas, que somos procurados para resolver esses problemas que o próprio consumidor poderia resolver. É isso? É isso aí. Vou fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira sadia. Costumo dizer, né? Há tantas propaganda nos carros das empresas, propaganda na televisão. Se os fios viessem com as propagandas das respectivas empresas, ficaria fácil de exigir, né? O serviço deles. Mas fica aí essa brincadeira. Agradeço aí ao Carlinhos por esse levantamento dos cabos, que é uma coisa que realmente incomoda muito. Você passar numa esquina e você vê tanto fio, e às vezes você vê fio pendurado, que passa um motoqueiro, alguma coisa assim, pode acontecer até um acidente. Mas parabéns, Carlinhos, foi bem pontuado. E lá no Procon também, lembrando que a diretora ficou de agendar uma reunião com o pessoal da CPFL para abrir esse diálogo. Então vamos esse mês agora, que as vacinas avançaram na nossa cidade, então acredito que já dá para a gente provocar aí uma reunião parcialmente presencial para a gente conversar com o representante da CPFL e começar a estreitar esse relacionamento legislativo com a autarquia que aqui na cidade está instalada para o fornecimento de energia. Bom, vereador, nós tínhamos também aqui um assunto que hoje acho que está deixando o Brasil de cabelo em pé. É esse aumento disparado do preço dos combustíveis e do preço do gás de cozinha. Eu lembro que a gente pagava R$ 29,90, R$ 39,90. Você pode até falar que ano que foi isso aí, porque acho que faz muito tempo, né? Porque hoje um bujão de gás está quase R$ 100. A gente sabe que grande parte desses preços
ele vem embutido de impostos. E nós, mesmo estando apenas aqui na cidade de Campinas, sendo uma das cidades do nosso país, mas eu acredito que se todo mundo começar a lutar, daqui a pouco não é só uma cidade, são várias, daqui a pouco é um estado, daqui a pouco são 2 estados, e daqui a pouco conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é deixar o preço da gasolina e do gás, que são 2 produtos essenciais para o movimento do nosso país, num preço justo. Então, gostaria aí das considerações do vereador a esse assunto, para que nós possamos também buscar, através de uma documentação estadual ou até federal, envolvendo a nossa Casa Legislativa, para pressionar os governos a estarem tomando medidas referentes a esse abuso dos preços que hoje é praticado em todo o nosso país. Aí você pode até contar o relato que a gente estava conversando aqui nesse último episódio que teve a semana passada dos postos aí. Vereador, eu falo que quando o senhor fala que faz tempo que o gás nem lembra o valor, que era 25 a 30 reais e que hoje está 100 reais, eu acho que ainda, se a pessoa achar 100 reais, ela ainda acaba tendo uma sorte. Mas eu falo aqui que o brasileiro, que nós estávamos conversando aqui antes da comissão, quem mais sofre nesse país é os brasileiros e a classe mais pobre, a classe mais humilde, que quando sobe tudo, quando sobe a gasolina, quando sobe o gás, quando sobe os alimentos, só não sobe o salário do trabalhador. Onde, algum tempo atrás, ele conseguiria fazer uma compra na casa dele, ele conseguia pagar um aluguel, ele conseguia pagar uma água, ele conseguia pagar uma luz, ele conseguia pagar uma internet. E hoje eu tenho certeza, com esse aumento da gasolina, esse aumento do gás, esse aumento dos alimentos, ele tem que estar priorizando algumas coisas e deixando de pagar outras. Por isso que eu falo que se a gente, através dessa comissão, a gente perguntar hoje o déficit e a porcentagem das pessoas que têm o nome no SPC hoje, eu acho que vai ser muitas. Porque as pessoas, ela não paga porque ela não quer. Ela não paga porque ela não tem condições de pagar. Ela deixa de pagar uma água, ela deixa de pagar uma energia, atrasa 2, ela vai pagar uma para que não tenha o corte. E ali ele vai levando. E o salário mínimo dele é a única coisa que não sobe, vereador. É a única coisa que está ali estagnada. Quando sobe, sobe uma mixaria. Que nem, vamos pôr aqui um exemplo rápido aqui do gás que era 30, 35 reais, hoje está 100 reais. Quando o brasileiro ele tem um aumento aí de apenas 30 ou 50 reais no salário dele. Mas aí subiu o gás, subiu o alimento, subiu o óleo, subiu a gasolina, subiu tudo. Esses 50 reais não vai fazer quase nada na diferença do salário dele. E quando a gente fala da questão da gasolina, quando a gente fala na questão da gasolina, na inflação, é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente estava falando aqui, o brasileiro, ele reclama que a gasolina está alta, ele reclama que o gás está alto, mas eu sempre falo assim que prevalece aquele que realmente tem dinheiro, aquele que tem um poder aquisitivo maior. Porque quando fala em subir uma gasolina, quando você fala que vai ter um aumento, que vai parar de fornecer a gasolina, vereador, aqueles que têm um poder aquisitivo maior, ele corre para o posto de gasolina, ele tem condições de encher o tanque dele, ainda leva mais 10 galões ali e enche para que não falte a gasolina dele. Mas ele deixa de pensar naquele coitadinho que está na fila, que só tem 20 reais ou 10 reais para colocar de gasolina no carro dele. E às vezes é para fazer um trabalho para ganhar um dinheiro a mais. Então, existe assim, a gente fala assim que não sei distinguir qual que é o termo que eu uso aqui, mas eu vou falar assim, que desigualdade muito grande
E quando a gente fala em brasileiro, a gente sabemos aqui também que tem muitas pessoas solidárias, mas tem muitas pessoas também oportunistas, que a gente, com o perdão da palavra, que quanto mais a desgraça tiver, mais ele pode aproveitar. Porque se ele enche o tanque do carro dele, ele enche vários galões, você pode ter certeza que se acabasse a gasolina, ele ia estar vendendo a gasolina dele a R$ 10 ali para outras pessoas. Então isso é oportunismo. Então eu creio que o Brasil ele tem que melhorar. A gasolina nós tivemos aí quase 12 vezes ela teve um aumento consecutivo, que está aqui, ó, 9,12% do ano de 2020 para 2021. Isso é muito. Quanto subiu o salário do trabalhador? Então, eu falo aqui que a gente só pede aí a Deus, vereador, que olhe por essas pessoas. Que olhe para essas pessoas, porque se continuar do jeito que está, a pobreza ela vai aumentar muito mais e a dificuldade ela vai aumentar muito mais para essas pessoas. Obrigado, Carlinhos. Se você até me permitir, se deixar eu dar um gancho sobre esse assunto de imposto, e eu acho que faz parte dessa comissão, que é a defesa do consumidor, e consumidor não tem classe social, é todo aquele que compra e precisa. Faz parte da nossa comissão tentar proteger o máximo possível essas pessoas que fazem uso no mercado de consumo do nosso país. Não sei se você recebeu um vídeo esses dias referente a este assunto de combustível, onde que o valor médio do produtor era de R$ 2,93, como está apontado aqui, e o preço referência do ICMS para a cobrança do ICMS é de R$ 5,11. Então, o que eu quero dizer com isso daí? Bom, é um preço referência. Da onde vem essa referência? Aí, pesquisando a referência, vereador, ela vem de um decreto-lei que todo ano ele é atualizado, onde diz aqui: a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda e Planejamento levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por Instituto de Pesquisa de Mercado, de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44. Ou seja, esse preço referência foi sugerido por alguém, mesmo antes dele ser vendido. Então, antes de você vender o combustível, o governo do estado já está cobrando um ICMS em cima de um preço que ainda não foi praticado, porque se você é o dono do posto, vai comprar o combustível, e na compra desse combustível, o governo do estado de São Paulo já determina que tem que ser cobrado o imposto em cima de um preço que o governo do estado está sugerindo, então para que você daria desconto para o consumidor e abaixaria esse preço? Então, eu acredito que a forma com que é feita essa cobrança do ICMS hoje, principalmente de produtos que eles cobram direto da fonte, ele acaba elevando o preço, que é que você vê que deu R$ 1,50 de imposto estadual e deu 70 centavos de imposto federal. Então é meio que desigual essa cobrança, e eu acho que ela hoje determina também, ajuda na inflação do nosso país, porque você acaba adquirindo um sócio. Sócio, às vezes, é aquele que te opina na sua empresa, que sugere o preço. E aqui o Estado de São Paulo está fazendo não só no combustível, que é um tema muito importante, como no consumo do gás de cozinha. E aqui também, construção civil. É importante a construção civil para o desenvolvimento, emprego? O que é, Carlinhos, para você, vereador? O que você pode fazer da importância da construção civil? A construção civil hoje, vereador, eu falo aqui que ele é o termômetro, né? Quando a construção civil vai bem, a gente vê que o país da gente ele começa a ir bem, porque começa a gerar emprego
entendeu? Começa a movimentar a economia e as coisas começam a acontecer. Quando geralmente a construção civil vai mal, nós sabemos aqui que nós temos uma grande dificuldade também na questão da economia, na questão do desemprego. Então, a construção civil, sabemos aqui que ela é muito importante para o nosso país, né? Legal. E em cima disso que você falou, eu tenho aqui um relatório que diz aqui assim, ó. Essa instituição que fez a pesquisa do ano passado para ser apresentada no começo deste ano, para a portaria poder valer agora em agosto, ela pegou como base o preço vendido direto do produtor de 2019, que ele comprou em 2019 e vendeu em 2020. De 2019 para 2020 entrou a pandemia. Então, o que você comprava em 2019 por, vamos pegar aqui, uma barra de ferro, R$ 30, você comprou em 2019. 2020, com o preço e a alta por conta da pandemia, foi vendido por R$ 70. Então, se a pesquisa pegou esse momento de 2019, onde que você comprou um produto e estocou com o que você vendeu, vai ser registrado o quê? Uma margem de lucro enorme. Mas para você fazer a reposição de quando você vendeu em 2020, você já não conseguiria nem com aquela margem de lucro que presumidamente o Estado apresentou, repor o seu próprio estoque, porque os preços estão subindo consequentemente mês a mês. E é com base nessa pesquisa que o governo ele determinou alguns itens da construção civil, quase 90% dos itens da construção civil, o governo determinou e apontou a margem de lucro dos lojistas. Vou falar alguns aqui para você. Então, o governo do estado de São Paulo, ele acha que na venda do cal, entre o fabricante e o lojista tem uma margem de lucro de 81%. E aí, o que o governo faz? Ele faz com que o produtor recolha o ICMS sobre esses 81%. Então, ou seja, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo, ele determina o preço do cal. Porque se você tem que comprar o cal e pagar o imposto, o ICMS, com base na pesquisa que ele apresentou de 81% de lucro do cal, por que você venderia o cal a menos? E aí você vem numa lista que você chega a ter produtos que, por exemplo, aqui, ó, chapas, laminados, plásticos em bobinas, para uso, construção. Esse item, o governo do estado de São Paulo, ele apontou que o lojista tem 136% de lucro. Você acha que hoje, em termos de pandemia, você consegue ter um lucro tão alto de um produto? Aqui você vê aqui, ó, correntes de rolos de ferro fundido, ferro-aço, 128% de lucro. O governo do estado, através dessa pesquisa que regulamenta a cobrança de referência do ICMS, que é o que acaba acontecendo hoje no nosso combustível. Então, eu também queria sugerir a você, vereador, e a todos da nossa comissão, que a gente pudesse estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e assinar uma moção pedindo esclarecimento para o governo do estado de São Paulo, da onde, com base de qual instituto que eles basearam essa margem de lucro que o varejista, que as lojas, que os distribuidores estão tendo, para eles poderem cobrarem esse ICMS na fonte. Então, acho que é mais um desafio da nossa comissão de deixar isso daqui mais claro para a população. Porque eu vejo hoje aqui que se você tem um estado pontuando e cobrando o valor do ICMS sobre o lucro que ele acha que você vai ter, é a mesma coisa de você ter o estado como sócio. Então fica difícil de você dar um desconto para o consumidor, porque você já é obrigado a pagar na fonte aquilo que o governo do estado está sugerindo. Então acho que essa moção de esclarecimento desses pontos, eu acho que seria importante para a gente começar
a pressionar o governo do estado a deixar essa demanda e a cobrança desse imposto um pouco mais clara para a população. Ô, vereador, concordo. Tenho certeza que essa assinatura dessa comissão e desse vereador será dada. Mais uma vez, o governo do estado ele baseia no achômetro, entendeu? Então vamos fazer essa moção. E mais uma vez eu falo aqui para quem sobra, para o consumidor. Mais uma vez, em tudo que a gente fala aqui na questão dessa comissão aqui, sabemos que o grande prejudicado na história todinha é sempre o consumidor. Então, parabéns mais uma vez por trazer esse tema tão importante, relevante para essa comissão. E também vamos estudar, como o senhor disse aqui, estudar, fazer essa moção e procurar entender um pouco mais dessa questão desse achômetro, desse lucro aí que é colocado e nós até agora não conseguimos entender. E eu tenho certeza também que os consumidores, tanto as pessoas que compram os lojistas, também não conseguem entender essa questão. Oh, legal. Eu só vou dar um testemunho de um comerciante que me falou assim: Eduardo, se eu tivesse o lucro dos produtos que o governo do estado colocou, principalmente da construção civil, que é muito importante, se eu tivesse aquele lucro que o estado está apontando, eu estaria mais rico, ou eu estaria rico, porque eu não tenho 50% de lucro na venda de uma barra de ferro. Só que o governo do estado, ele aponta que aquele produto nós temos 50% de lucro e por isso que ele cobra o ICMS presumido direto da fonte. Então, acho que o governo do estado, nesse momento, ele força o preço de muitos produtos no nosso estado. E aí eu deixei separado para você ver, que você está lendo aí, ó, arroz, 23. Você pode até fazer essa referência aí da alta desses alimentos, por quê? Se esses alimentos aí também estão sendo recolhido o ICMS com o imposto presumido pelo estado, é lógico que nós vamos ter esse aumento nos produtos, porque o revendedor já é obrigado a pagar. Na realidade, o Estado ele entra como sócio das empresas, dos comerciantes, dos empresários, entendeu? E lucra sem fazer nada, praticamente nada, né? É isso aí. Tivemos a presença aqui, a honra do nosso vereador líder, PCdoB, Gustavo. Gustavo, por favor, senta aqui. A gente abordamos vários assuntos aqui, mas nós estávamos falando aqui sobre o aumento, né, do preço da gasolina, da cobrança do ICMS direto na fonte do produtor, e essa maneira aí do preço presumido pelo governo do estado em cima de alguns produtos, principalmente da construção civil, que ele determina e ele presume o lucro da fabricação de cada produto, que isso acaba elevando a inflação no estado e acaba obrigando ao próprio revendedor repassar isso daí, tendo aumento do preço. E como o vereador Carlinhos pontuou, se o salário mínimo subisse de acordo com o que eles fazem com os produtos, seria uma bênção, né? Mas eu gostaria do vereador aí um resumo do que você tem sentido no mercado aí, o que a gente poderia nessa comissão, com a tua presença, poder tomar ações para que a gente pudesse ajudar o consumidor e até a economia, né, da nossa cidade e, consequentemente, do estado e país. Bom, gente, primeiro boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, presidente, vereador Eduardo Magoga, vereador Carlinhos Camelô, que integra essa comissão também. Eu primeiro quero compartilhar minha concordância, né, com a preocupação que vocês trazem à comissão. Realmente nós estamos vivendo um momento muito grave da economia do país e, consequentemente, com impactos fortes na economia da cidade, né? Nós estamos com a volta da inflação chegando muito próximo dos 2 dígitos,
né? A inflação a gente sabe que impacta na vida de todos, mas impacta principalmente na vida das pessoas que vivem ali no dia a dia na risca, né? Que vivem fazendo conta, que vivem muitas vezes, inclusive, já endividado por conta da situação econômica do país. E a inflação hoje tem um impacto muito forte, em primeiro lugar, no preço dos alimentos e no preço da gasolina, do álcool. Isso impacta toda a população, né? E é muito grave. E, além disso, como você falou muito bem, Magoga, vereador Magoga, o impacto em algumas cadeias econômicas por conta dessas mudanças legislativas, feitas principalmente pelo governo estadual. Então, veja, a situação já é gravíssima, todo mundo tendo que correr para sobreviver, para conseguir manter o seu negócio aberto, para conseguir não ter que gerar mais desemprego, porque hoje a luta, né, do pequeno comerciante, do médio comerciante, é ali tentar não demitir, porque sabe o impacto que a demissão traz na vida, né, dos trabalhadores, ou então, muitas vezes, já na luta final para não fechar o negócio. E aí, os governantes, muitas vezes com canetadas lá de cima, tomam decisões que prejudicam milhares de pessoas. E o prejuízo, em primeiro lugar, é para o pequeno e para o médio comerciante, mas, em consequência, para os trabalhadores que dependem desses negócios, e, no final, no preço para o consumidor, né? Porque, querendo ou não, chega um momento que o impacto é no preço. Você não tem como segurar, né? Por mais que você queira segurar, porque você sabe que um preço mais vantajoso, mais atraente, fará com que o negócio renda mais, mas muitas vezes isso não é possível. Então, eu penso assim, que a gente precisa pensar medidas, né? É evidente que as medidas principais são de ordem estadual e nacional, né? Porque a economia depende muito mais das decisões nacionais e estaduais do que locais. Porque no nosso pacto federativo, né, na nossa forma de fazer a legislação, a decisão, por exemplo, sobre o ICMS, não cabe a gente, né? A gente pode até, né, vereador Carlinhos, fazer moção, brigar, lutar, mas não somos nós que decidimos. Quem decide é ali os deputados estaduais junto com o governador. As medidas vinculadas a imposto de renda estão agora sendo discutidas e aprovadas. Mesma coisa, é âmbito federal, porque isso pode melhorar a vida do consumidor com mais poder de compra. Mas a gente tem que ver, no nosso caso, o que é possível. Então, eu estou aqui à disposição também. Vamos tentar ver se a gente também não estuda mais o assunto de maneira aprofundada, para tentar ver que medidas que a gente pode tomar para ter alguma consequência aqui no âmbito do município, né? O prefeito tomou algumas medidas, e eu sou até daqueles que achava que ele poderia tomar medidas ainda mais. Eu não questiono as medidas que ele tomou, mas eu acho que algumas medidas poderiam ser mais fortes, né? Eu até chego muitas vezes a citar, por exemplo, o que o Rio de Janeiro e Niterói fez, né? Que foi dar exatamente um auxílio emergencial a fundo perdido para os pequenos e microempreendedores, para que eles não demitissem até o final do ano. Então foi lá e deu em torno de, se eu não me engano, R$5 mil, dividido em parcela. Lógico que para um médio comerciante isso não muda muito, mas para o pequeno e para o micro, R$5 mil faz diferença, né? Mas, de qualquer forma, também à disposição, e parabéns por trazer esse tema à comissão. Não, legal. E também nesse assunto, né, a gente, através do governo, também colocamos aqui o programa Recomeço, né, que é uma forma do governo municipal, o governo do Dário, começar a tentar ajudar aí, os pequenos comércios, enfim, fazer a economia da cidade girar. Em relação a esse tema do ICMS, só para a gente deixar registrado, é de nível estadual, mas também eu acho que é legal a nossa comissão, vereador Gustavo e Carlinhos, quando nós abordamos esse assunto, às vezes deixar claro para a população como que é feita a cobrança desses produtos, para elas poderem entender o porquê que chega nesse preço.
Porque muitas das vezes a pessoa está achando que o dono do material de construção tá querendo extorquir e não sabe a maneira que é cobrado esse imposto dele. Foi por isso que o próprio Carlinhos citou aqui, como é que é a expressão que você falou, que o governo faz o quê? Achômetro. Achômetro. Eu acho que eles vão vender o produto nesse valor, então vamos cobrar o ICMS em cima disso daí. Eu quero trazer aqui a palavra a você, Carlinhos. Já chegamos aqui, pontuamos aqui vários temas aqui, vereador Gustavo. Sim. E um deles aí também foi a nossa visita que fizemos ao PROCON, né? Com a doutora Yara, e ali ficou acertado da gente estar sentando aí com os representantes da CPFL para discutir algumas coisas da nossa cidade, que também a CPFL tem tomado algumas ações que têm prejudicado muitas pessoas. Bom, chegamos aqui no final E, presidente, assim, só para eu ter informação, e aí já tem a reunião marcada? Eles que vão marcar? Ficou do PROCON, né? Do PROCON intermediar e marcar a reunião. E nós dessa comissão sentar com o pessoal da CPFL para discutir os assuntos que são pertinentes. Perfeito. Inclusive, o senhor foi um dos autores que também assinou a nossa moção, Sim. apelando aí à agência reguladora para estar fazendo uma fiscalização mais efetiva nessas concessões de energia, porque acaba se tornando um pouco absurdo algumas medidas, e nós aqui do governo municipal sem ação, porque se trata de uma concessão de 150 cidades na região do estado de São Paulo, e que também foram repassadas essa moção a todas essas cidades, tá? Todas essas cidades que recebem o serviço da CPFL receberam essa moção para que eles também pudessem pedir isso na agência reguladora. Porque eu entendo que, já que hoje é uma empresa privada, mas ela faz uma concessão de um produto que outras empresas não podem vender, eu acredito que, por mais que seja privada, ainda eu acho que a ANEEL tem que ter uma fiscalização em cima dela para isso não se tornar abusivo. Então é isso que pedimos através dessa visita no PROCON. E outros assuntos é que nesse último dia 11 aqui, vereador, comemora-se aí 30 anos da Lei da Defesa do Consumidor. O senhor fica à vontade aí para falar o que é essa lei, o que o vereador acha dessa lei e o que ela impactou na vida das pessoas. Não, presidente, essa lei aqui é um divisor de águas, né, na história do país, inclusive, porque é a partir daqui que os consumidores passam a ter seus direitos, né, sistematizados, garantidos através do código. Realmente mudou muito, né, a relação entre os fornecedores, vamos dizer assim, e os consumidores. Por quê? Porque a lei, o princípio dessa lei é gerar um equilíbrio. Porque é evidente que na relação jurídica, o fornecedor tem muito mais força em relação ao consumidor. Porque é só a gente pensar em os contratos de adesão, né, que existem, que você muitas vezes assina ali, é praticamente assim, se você assina, você tem o direito a ter um celular. Se você não assina, você não tem o direito, e o contrato vem pronto, né? Então, assim, eu estou dizendo isso só para dar um exemplo, né, de como que a relação é desequilibrada. Então, o código serve para equilibrar essas relações, para garantir direitos e para garantir acesso a esses direitos, a partir, inclusive, da organização dos PROCONs que existem aí espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem que saudar a criação dessa lei e lutar para que ela seja mantida, principalmente nos seus princípios, porque a relação consumerista vai mudando, né, ao longo do tempo. Os produtos mudam, a tecnologia avança muito, mas como que você mantenha o princípio da ideia de que nessa relação desequilibrada você tem que ter uma proteção maior ao consumidor para que ele garanta os seus direitos. Bom, nesse gancho, Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pede para instalar um relógio na sua casa de energia, você vai assinar um contrato. Você tem algum direito de reclamar de alguma cláusula desse contrato? Vereador, ali você não tem direito de contestar nada, né?
Ou você assina e recebe o relógio, ou você contesta e não recebe o relógio. Entendeu? Então é sempre assim. Eu falei que, vereador Gustavo, que a gente, nessa comissão, a gente entende aqui que o maior prejudicado em todos os âmbitos aqui é sempre o consumidor. A gente falou aqui das grandes dificuldades das empresas, questão do fio, da CPFL, da Claro, da Vivo, que vem colocando as pessoas tem uma grande dificuldade quando é ligada, liga para um lugar, não é aqui, se ela liga para outro, liga para o outro. Nós fomos no Procon, eles falou que lá em cima no poste tem uma identificação de qual que é a firma. Se é da Claro, se é da Vivo, se é da tal. Você acha que o consumidor ele vai para uma escada e vai lá em cima ver de quem que é o cabo responsável por aquilo. Até isso dificulta a vida do, Nossa. do pessoal. Outra coisa também que eu gostaria até, se o senhor me der licença, presidente, eu falo aqui que a gente também é uma questão difícil, mas ser comentada nessa comissão. A gente temos várias operadoras que a gente recebe várias reclamações. As pessoas, a operadora, você pega as pessoas idosas, as pessoas que têm uma dificuldade com o celular. As empresas, não só da Vivo, da Claro, qualquer uma que seja, ou até oferecendo um próprio auxílio para os aposentados, empréstimo para os aposentados. Essa empresa, ela liga de cedo até meia-noite para essas pessoas. O dia todo ligando. Isso eu não tenho reclamação de uma ou duas pessoas, não, mas de várias pessoas que eu converso. A empresa, vereador Gustavo, ela liga de manhã, a pessoa fala que não quer o crédito, acho que muda o plantão, outra pessoa liga, e a pessoa, ela acaba nem olhando o celular mais de tanto que essas pessoas ligam. Então isso é um incômodo muito grande para aquelas pessoas que se sentem até mal, né, com essas questões. Então, para você ver, isso eu estou falando da questão dos empréstimos dos aposentados. Mas tem uma empresa aí que dá vivo, vendendo plano. Você fala que não quer, daqui a pouco liga de novo, daqui a pouco liga de novo, e é o dia todo. Eu acho que tinha que ter algo, uma lei que vem de cima para baixo, que pudesse ali um aplicativo que falasse, ó, não quero, e aquele telefone não ligava mais. Entendeu? Porque, olha, é uma grande dificuldade para essas pessoas. Ô, vereador Carlinhos, se você vê, né? Imagine se a gente não tivesse o Código de Defesa do Consumidor, né? Acabei de Porque falar. porque se tem tanto tipo de abuso, né? Eu mesmo, particularmente, agora é o seguinte, quando eu quero fazer alguma mudança com alguma operadora de telefonia, minha experiência particular, eu já parto para aquele ponto ali eu já, mesmo que eu não queira me desvincular, o primeiro movimento que eu faço, eu digo que eu quero, não quero mais o serviço. Aí a partir desse momento eu começo a ser bem atendido. Por quê? Porque quando você cai no atendente em que ele tem informação que você vai romper o contrato, aí eles partem para um outro tipo de relacionamento, porque eles não querem perder o cliente. Então, toda vez que eu quero mudar alguma coisa, eu já parto dessa forma e aí melhora um pouco. Mas mesmo assim é muito abuso. E você tem razão. A gente tem, acho que os campeões, né, de reclamação, se eu não me engano, são as operadoras. E agora esses abusos cometidos pelas instituições financeiras, principalmente focada nos aposentados e nos funcionários públicos, porque são as duas categorias que têm estabilidade, vamos dizer assim, salarial, e as instituições financeiras têm a garantia, né, para fazer os seus empréstimos e cobrar na fonte o empréstimo que foi feito, né? Então, você tem toda a razão. Eu acho que a gente... Depois, talvez, não sei se, presidente Macoga, você tem, mas a gente poderia tentar ver, né, no PROCON, a lista, né, das maiores reclamações, né? Essa Porque comissão, isso ela já, no não sei se é um primeiro semestre, requerimento. já apresentamos a lista. Apresentou, né? Apresentamos. Tem o banco C7, C6, que ele também já aparece Entre os entre os primeiros, 10 é primeiros. esse tipo de serviço. Que é esse tipo de serviço que o Carlinhos fala. Talvez a lei não poderia simplesmente proibir, mas pelo menos no intervalo, né? Falar assim, olha, você ligou uma vez,
durante aquele dia, você não pode Agora, repetir mais essa ligação. Bom, são coisas que nós temos que discutir, Presidente, mesmo que... Pois eu não. acho que, se eu não me engano, desculpe, tem uma legislação que já veda ou alguma regulamentação. É que você opta por não receber mais, mas aí, a partir desse momento, eles também, em contrapartida, as empresas que não... Mas eu acho que tem alguma coisa de horário, mesmo tendo aos abusos, entendeu? Então, mas era bom a gente dar uma Vamos olhada. pesquisar, porque é importante para a próxima Claro. reunião a gente deixar isso aqui claro, pedir uma reunião ao vivo e passar isso daqui porque eu acho que coisas como o ICMS, coisas desse nível estadual e federal, mesmo que nós, pequenininho, não consegue ter uma força grande para mudar isso aí, mas nós podemos ser os primeiros a dar um passo na direção disso, fazendo com que o consumidor e os munícipes da nossa cidade estejam sempre abastecidos de informações. E a gente vamos movendo moções, vamos vendo mecanismo para que isso vai chegando aí até o... E até estudar se não tem alguma possibilidade de multa administrativa, né? Em alguns casos. Independente da questão do ponto de vista do Poder Judiciário, o próprio PROCON, né, tem os seus mecanismos de multa, né? Mas a gente tentar ver o que a gente pode fazer em relação a esses casos que estão mais gritantes, né? Então, para a gente partir aqui para o encerramento, vamos trabalhar nessa documentação, vereador Carlinhos e Gustavo, sobre o ICMS, sobre todo, pedir, né, para o governo apresentar a pesquisa na íntegra, né, vereador Carlinhos? Porque aqui ele fala na portaria dele que tem que ser apresentada uma pesquisa e nós não sabemos o instituto, nós não sabemos exatamente como isso é feito, essa pesquisa, se são feitos pelos grandes produtores, enfim. Ver a moção em relação ao ICMS, vamos ver também essa questão, vamos trabalhar a questão aí desse incômodo que tem os consumidores através dessas muitas ligações. E vamos cobrar do PROCON a agenda com a CPFL para a gente poder abordar os assuntos que são pertinentes ao momento da nossa cidade. Quero passar a palavra para o vereador Carlinhos para suas considerações finais. Fique à vontade, vereador. Vereador, queria agradecer aqui ao senhor, o vereador Gustavo, que participando dessa reunião, todos que estão presentes aqui. Deixar um grande abraço a todos e esperamos aí na próxima reunião aí a gente traga alguns assuntos e alguns estudos dessas conversas que nós fizemos aqui para fazer um andamento dessa questão. Mas uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui também. É uma satisfação enorme aí ter vereadores como Carlinhos, como você, integrando nessa comissão. Eu gostaria que você fizesse uso da palavra neste momento para suas considerações finais e, já aproveitando, agradecendo você pela participação. Presidente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui reunido nessa comissão permanente da casa. Como o vereador Carlinhos Camelo falou, a gente procurar ver esses temas que nós iniciamos aqui, os debates, né? Como que a gente pode dar consequência, tanto no sentido de informar cada vez mais a população, né, dos seus direitos, dos recursos que ela possui, né, de procurar o PROCON, de fazer a denúncia. Muitas vezes as pessoas ficam desacreditadas, né, em fazer algum tipo de reclamação, porque já partem da ideia de que não haverá consequência alguma. Mas nós sabemos que essas reclamações acabam entrando nas estatísticas que, no final, mobilizam a administração a tomar alguma atitude. Se você está entre as empresas que mais recebem reclamação, o PROCON, a administração pública, vai olhar para aquela, vai começar a aumentar a fiscalização. Então, tem que fazer a denúncia, por mais que você ache que ela seja só uma denúncia protocolar. A denúncia é importante e depois ela pode dar consequência, sim. E a gente vê também como que, além de aumentar a informação, a gente pode também pensar medidas aqui no âmbito do legislativo para melhorar, né, a defesa dos interesses dos consumidores na cidade. Obrigado, parabéns.
Bom, eu quero agradecer você que está aqui presente, nos assistindo, e ao público que posteriormente irá assistir essa matéria. Foram registradas aqui os nossos trabalhos. É a 6ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, no qual foi presidida por mim mesmo e acompanhado pelo vereador Carlinhos e o Gustavo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e declaro aqui neste momento encerrada a nossa reunião. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. TV Câmara, Campinas.